Agora é com o Matoso. Paraenses, escutem. Agora é com o Matoso aqui na TV Grão Pará, canal 14.1. Estamos caminhando para a reta final desta etapa aqui na emissora, porque em obediência à legislação eleitoral nós vamos ter que sair do ar no dia 29. Aliás, meu querido Moisés está falando de 30, mas não vou arriscar. O que eu puder fazer para andar no trilho, obedecer à lei, eu vou fazer, porque a obrigação tem os direitos, mas também tem os deveres. Nós temos que cumprir, né? Meus amigos, eu vou conversar hoje aqui. Eu já falei uma vez com ele, mas vou voltar a falar, e eu falaria várias vezes, porque cada pergunta seria um programa. Cada pergunta que eu tenho aqui, cada tema seria um programa. Eu vou conversar com o professor Irã Diniz, ele é diretor social do Clube de Engenharia, é um engenheiro especialista, a gente pode dizer assim, na questão do trânsito, não é isso? Mas não é só isso, olha o currículo do camarada aqui. Engenheiro civil, especialista em gerenciamento e gestão da qualidade na indústria da construção civil. Como é que é? MSc, o que é isso, doutor? Mestrado. Mestrado, obrigado. Em meio ambiente e desenvolvimento urbano. Matoso não sabe, eu não sei. Aliás, tem muita gente nesse país que diz que sabe e não sabe. E tem raiva de quem sabe. Como eu não tenho raiva, eu quero aprender, eu pergunto. Não sei. Quero aprender. Eu ainda não tinha visto a abreviatura de mestrado. Ele também tem atuação... Já atuei. Na iniciativa, já atuou, né, na iniciativa privada. É engenheiro civil como engenheiro civil da Cezam? Já fui da Cezam. Já foi da Cezam. Da Coab. Da Coab. Detran atualmente. Analista de trânsito do Detran, diretor social do Clube de Engenharia, como eu falei aqui. Portanto, know-how é que não falta para o doutor Irã Diniz, a partir de agora no nosso programa, aqui no Agora é com Matoso. Só um preâmbulo, doutor, antes de eu começar nesses temas específicos aqui, que eu vou falar pela primeira vez, eu achava que eu era doido quando eu falava nisso, mas eu estou vendo que não, eu só não sabia explicar tecnicamente. Hoje, antes de entrar aqui no programa, eu fui na igreja de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, em função dos eventos que estão acontecendo, enfim. E uma pessoa me falou sobre áreas de Belém. E ela disse, Matoso, não falam onde é, porque senão vão saber que fui eu. Ah, que democracia linda. Mas vale para todo mundo. Aterrar, asfaltar e não ter tubulação, não ter esgoto. Isso pode, doutor Irã, no seu conhecimento, todo especialista nessa área. Como é que se deixa fazer isso? Pode? Como diria o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Pois é, eu sempre faço a pergunta. Matoso, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, estar participando do seu programa e esclarecendo a população, a comunidade em geral, né? Respondendo já a sua pergunta, o poder pode, só não deve. Uhum. Porque vai ter consequências dependendo do que está sendo feito e onde está sendo feito. Nós estamos falando aqui de drenagem. Drenagem. Né? Drenagem. Ela tem uma classificação. Nós temos a drenagem superficial e temos a drenagem profunda. E nós temos também o sistema de microdrenagem e a macrodrenagem, que você já deve ter ouvido essa palavra, macrodrenagem da bacia do Una, da bacia da Estrada Nova. Mas vamos falar especificamente de uma via urbana. Uma via urbana. Que você acabou de citar. Neste caso, teria que ser a drenagem profunda, que é a tubulação que é lançada antes do trabalho de terraplenagem e pavimentação. Então, faz parte dos trabalhos de execução de uma via. Principalmente se ela for urbana, porque ela não permite mais o escoamento superficial, como eu falei. Pelo meio fio, aquele meio fio, aquela canaleta. Ok, ela escoa superficialmente, mas assim, ela não tem como acomodar essa água, porque ao longo da via está habitado, existem as residências. Por exemplo, se fosse em uma rodovia onde não tivesse habitação, essa água poderia escoar superficialmente e infiltrar no solo, boa parte infiltra, ou se existisse um riacho, um talveg, um canal, um igarapé,
ela ia chegar até esse igarapé. Como nós estamos falando de trecho urbano, aí precisa fazer a drenagem profunda, que é lançar a mão das tubulações e encontrar um local de lançamento que a gente abre. Então, ela é coletada através das bocas sarjeta, boca de lobo, rede tronco, que a gente chama, né, que fica no eixo da via, que vai achar um local de lançamento. Esse é o procedimento de se fazer a drenagem urbana. Entendeu, cidadão? Estou falando com um técnico. Portanto, se na sua rua, faltam 3 meses para as eleições, se na sua rua fizerem isso, isso é crime, pô. Isso é uso isso é opinião minha aqui, tá? É uso indevido do dinheiro público, é obra demagógica, eleitoreira. E vocês sabem do que eu estou falando, de onde está sendo feito. Eu não vou dizer especificamente, porque a pessoa tem medo de perseguição política e o pior, perseguição até de morador. Sabe por quê? Porque eles assim, pô, fica reclamando, pô, aqui não tinha nada, os caras pelo menos fizeram isso. Errado. Fizeram isso errado. Não pode ser assim. Faz esse negócio de uma forma correta, tá certo? E eu sei que já vem tendo reflexo. Como subiu aqui, doutor, a água está indo para onde? Para debaixo da casa, para o quintal. Ou para dentro da residência. Ou para dentro da residência. Dependendo do Eu vou te contar, viu? Ainda tem político que se presta para isso. E o pior, pô, eleitor que se troca por causa disso. Com o dinheiro dele, a coisa sendo feita de uma forma errada. Não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Mas vamos aqui. Doutor, drenagem urbana. Qual é a problemática? Essa drenagem urbana que você falou aí, já poderia ser isso ou detalhar mais? Um tema que eu fiz anotação aqui numa conversa que eu tive com o senhor. A drenagem urbana é isso que a gente comentou. Belém se garante ainda do jeito que está? Para onde Belém cresce ainda? Como? Pois é, Belém já cresce aqui ao longo da Augusto Montenegro, né? Está crescendo para cima, né? De Coraci, até para, inclusive as margens, para cima também. Boa observação essa. Se você observar um pouquinho, eu falei o exemplo da Augusto Montenegro, né? Uhum. Você tem a extensão dela. Aí você começa com a habitação, aí residência, depois já começa a vir os prédios, começa a crescer para cima, além de crescer Sim. a margem e se expandindo, ela começa a crescer para cima. Mas geralmente os primeiros prédios são construídos à margem também nessa rodovia. Certo. Aí você tem uma característica de um lado e do outro, os prédios mais altos, aí vai diminuindo e vai expandindo. Uhum. Né? Do outro lado a mesma tendência. Esse esgoto desses prédios vai para onde? Precisa... Bom, Temos estação de tratamento de esgoto aqui em Belém do Pará? muito pouca. Eu sei que tem uma na Tavares Basto, que é Cozampa lá, essa é a competência da Cozampa. A gente já saiu um pouco da drenagem. Uhum. Já entra numa outra situação. Né? O esgoto. É por isso que eu digo que é complexa essa matéria. Tudo isso é saneamento. Tudo é saneamento Tudo básico. isso é saneamento. A gente tem drenagem, que são, no caso de drenar as águas pluviais, são as águas da chuva. A gente tem o tratamento da água, que é para oferecer uma água potável para a população. E a gente tem o tratamento de esgoto, que já é a coleta dessa água que já foi utilizada, servida, juntamente com o esgoto sanitário, que é dado nas descargas. Então nós temos 2 tipos de esgoto. Isso é esgoto, tá? Vendo do ponto de vista da engenharia, que precisa ser tratado, não ser lançado também. A gente tem a limpeza urbana e nós temos os cemitérios. Tudo isso faz parte do saneamento da infraestrutura urbana que eu trato, tá? Então a gente estava falando do esgoto, estação de tratamento de esgoto. Se confunde essa rede de drenagem, que é a coleta das águas pluviais, com uma rede de tratamento de esgoto, tá? Que seria ter, no caso, a ISET, uma estação de tratamento de esgoto. Seria uma tubulação separada que coleta dos prédios, das residências e direciona para essa estação de tratamento. Lá ela passa por um processo de tratamento. E lança na Bahia, no Rio. Depois de tratado, pode ser reutilizado, inclusive em irrigações
ou até retornar para o rio, mas de forma tratada, né? Onde é separado o lodo, que é o sólido, né? do líquido. Sim, sim. Né? Então separa essa matéria líquida, ela passa por um processo que a gente chama de leito de secagem, ela fica exposta, né? E detalhe interessante, ela pode ser reutilizada sob como água potável. Não, estou falando do lodo. Ah, do lodo. Do lodo ainda. Como adubo. Ah, sim, como adubo. As fezes, sim, ela pode ser utilizada como adubo. Então a gente já iria entrar numa outra levada, que seria a logística reversa, tanto do esgoto quanto de resíduos sólidos, que também é saneamento. Tá? Então essa reutilização. Mas assim, você perguntou se tem... os prédios, quando são construídos, geralmente eles fazem umas pequenas estações de tratamento, por ser um coletivo. Já as residências costumam usar as fossas, que são individuais. E muitas vezes, aliás, a população costuma ligar na rede de drenagem, que vai lançar diretamente nos canais, e a gente percebe aquela água escura, aquilo é presença de fezes, porque o município, a cidade, não tem esse tratamento coletivo, que o correto é direcionar para uma estação de tratamento. As pessoas constroem e apelam por fazer até essas ligações clandestinas. Ou quando não faz o sistema de fossa e sumidouro, ou até fossa negra, que você já infiltra no terreno e vai poluir o lençol. Polui o lençol freático? Polui. Essas fossas comuns? Sim. Existe. Porque muitos prédios usam o sistema da bomba e tem as suas cisternas. Essa água vem... Aí já é o abastecimento de água. Tá? Pois é, eu digo para evitar essa poluição. Tá, aí é o seguinte... Tem uma profundidade ideal sim. de um poço? Tem. Para você encontrar uma água potável, nós temos primeiro aqui em cima o lençol freático, que nós chamamos. O artesiano está mais lá embaixo, que ele está mais protegido. A partir de quantos metros? A partir de 15 metros em diante. Mas também essa água... O meu tem 22 metros, é isso que eu quero saber também. Isso. Nesse caso, é recomendável que você tenha pelo menos 20 metros de distância da sua fossa lá ao seu poço artesiano. Porque 20 metros já permite o próprio solo, ele já é um filtro natural. Então você já consegue ter esse distanciamento. Já serve, mas o ideal é que você perfure até chegar num outro lençol artesiano e faça um teste de potabilidade também dessa água antes de ser consumida. Nós falamos da drenagem urbana, falamos do tratamento e abastecimento de água. Tem mais alguma coisa para acrescentar nesse item? Sobre o tratamento de água? Só para continuar aqui, falamos do tratamento de esgoto, que é isso que o senhor está falando aí. Aí entra o tratamento de resíduos sólidos, o que nós chamamos de lixo, porque nós tratamos de lixo, né? É o lixo. Mas o camarada que trabalha reciclagem, ele não gosta desse termo, não, porque é forma de ganhar dinheiro. Sim. Honestamente. Mas nós temos estrutura para tratar disso. Então é isso, gente. Respostas que você vai ter no programa desta quarta-feira, 9h15 da noite. E depois nós vamos colocar no YouTube toda essa entrevista que tem 36 minutos. São muitos aprendizados com o doutor Irã Diniz, engenheiro civil, diretor do Clube de Engenharia. Eu queria, nesse final de programa, para relaxar um pouco, essa semana do Repar. Eu estive no dia em que os redentoristas no Brasil comemoram 75 anos da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Brasil. No mundo, 100 anos. E lá eu encontrei o padre Paulo Cruz, fazia tempo que não encontrava. Padre remista, padre Paulo Cruz. E bem ao lado, a nossa querida amiga que eu encontrei na saída da sacristia, a Luzia Moura, que liga para a rádio xingando o seu pai Sandu. Este domingo tem Repar. Luzia Moura, em nome de todos os bicolores, e meu querido padre Paulo Cruz, saudando nesse final de programa. Um grande abraço e veja a reprise deste programa na manhã desta quarta-feira, às 7h30 da manhã. Um abraço, pessoal.